Bem-vindos novamente ao especial Liga da Justiça. O Tropeiro Nerd está apresentando os personagens da Liga, uma prévia para que todos possam conhecer um pouco mais de cada herói antes do filme. Mas antes de tudo, aquele ritual padrão. Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e metralhe o dedo nesse botão de like e venha com a gente. E no vídeo de hoje, vocês conhecerão mais sobre quem? Ele. A origem do personagem. Batman é um super-herói publicado pela DC Comics. Foi criado por escritor Bill Finger e pelo artista Bob Kane, e apareceu pela primeira vez na revista Detective Comics 27 em maio de 1939. Originalmente com o nome de O Batman, o personagem também é conhecido por vários codinomes, como o Cruzado de Capa, o Cavaleiro das Trevas e o maior detetive do mundo. Dois momentos terríveis mudaram a vida de Bruce Wayne para sempre. O primeiro aconteceu quando ele tinha apenas 6 anos e vagava pelos vastos terrenos de sua mansão, onde acabou caindo em uma profunda caverna, repleta de morcegos. Cercado pelas criaturas, o menino passou por intermináveis momentos de pavor. Embora seu pai o tenha resgatado, o pequeno Bruce jamais sentiu-se completamente seguro em seu mundo novamente. O segundo veio 2 anos depois, em um beco, atrás do cinema, onde os Wayne haviam acabado de sair de uma sessão. Naquele lugar, diante dos olhos de Bruce, um assaltante disparou a sangue frio contra Thomas e Martha Wayne, para em seguida desaparecer na escuridão. Com o apoio de Alfred Pennyworth, o mordomo da família, deu o apoio necessário para que ele enfrentasse seus próximos anos. Porém, nenhum deles foi capaz de apagar de Bruce o desejo de vingança e punir todos os criminosos, fato que levou a fazer um derradeiro juramento diante do túmulo de seus pais. Naquela noite, Bruce jurou que nenhum inocente mais iria sofrer a dor que ele estava sentindo. O jovem decidiu que traria justiça a Gotham a qualquer preço. Assim que tornou-se adulto, viajou por todo o mundo para aprender técnicas de combate corporal e criminologia, com a intenção de tornar-se o maior detetive e combatente do crime de todo o mundo. Quando voltou a Gotham City, ainda indeciso sobre que rumo deveria seguir para realizar seu intento, Bruce presenciou um morcego que atravessou sua janela em uma fatídica noite. Decidiu que aquilo era um sinal. Agora ele se transformaria em um morcego, usando um uniforme que traria o medo e o terror ao coração dos criminosos. Com a fortuna de sua família e o auxílio de poucos mais fiéis aliados, Batman usa os mais avançados recursos e equipamentos para enfrentar terríveis inimigos de sua cidade e em todo o planeta. A identidade secreta de Batman é Bruce Wayne, um bilionário americano, playboy, magnata de negócios, filântropo e dono da corporação Wayne Enterprise. Bruce Wayne treina a si próprio tanto física como intelectualmente e cria para si uma inspiração no morcego para combater o crime, o Batman. Batman opera na cidade fictícia de Gotham City e é ajudado por outros personagens, incluindo seu mordomo Alfred, o comissário de polícia Jim Gordon e outros aliados vigilantes como Robin. Ao contrário da maior parte dos super-heróis, Batman não tem superpoderes. Faz uso do seu intelecto de gênio, da sua perícia em artes marciais, da sua destreza física, das habilidades de detetive e da ciência e da tecnologia da sua riqueza, da sua provocação ao medo, intimidação e a vontade indomável na sua guerra contínua contra o crime. Fraquezas. Exatamente por ser um humano comum, rara característica em super-heróis, Batman pode se ferir em combate, é vulnerável a armas de fogo, mesmo com sua armadura à prova de balas, que não resiste ao tiro direto, mas na maioria dos casos pode contar com seu fiel mordomo Alfred, com formação em medicina de guerra e que também ajuda a resolver muito dos casos em que se envolve. Devido a seu trauma de infância, Batman não tem o costume de se envolver emocionalmente com ninguém. Sua desconfiança de tudo e de todos o afastou até mesmo dos grandes heróis com os quais já lutou lado a lado, muitas vezes como Superman.
e isso é usado às vezes pelos vilões como um modo de isolar o Cavaleiro das Trevas. Este mesmo trauma faz com que Batman relembre constantemente do crime que vitimou seus pais no beco do crime. Sendo assim, Batman, que só aparece à noite, utiliza as técnicas que aprendeu durante o treinamento da Liga das Sombras, que consistem em usar as sombras e lugares escuros. Ah, é? Eu queria saber o que quebraria primeiro. Seu espírito... ou seu corpo? Aliados. O mordomo Alfred. O mordomo é o mais importante aliado do Batman, parecendo às vezes ser o Batman do Batman. Parece haver alguma ligação do mordomo dos Waynes com a Scotland Yard. Às vezes, Alfred dá algumas dicas subliminares para o Batman e suas parcerias. Alfred ainda tem formação em medicina de guerra, sendo extremamente útil para o cruzador encapuzado quando se fere. Alfred também fez teatro na Inglaterra e consegue imitar a voz de Bruce Wayne, quem algumas vezes foi muito útil para criar um álibi ao herói. Alfred, que nunca formou uma família, foi quem criou Bruce após este ficar órfão, tornando Alfred sua figura paterna. Já costurei você, já colhi seus ossos, mas não vou enterrar você. Já enterrei membros demais da família Wayne. Vai me deixar? O senhor só vê um final para sua jornada. Abandoná-lo é tudo que eu tenho para fazê-lo entender. Você não é mais o Batman. Você tem que dar outro jeito. Você falava em dar um fim, em uma vida além daquela caverna. Robin. Robin é o nome oficial do parceiro do Batman. Já houve 5 Robins, 6 se contarmos o Robin do futuro mostrado em O Cavaleiro das Trevas. Dick Grayson, filho adotivo de Bruce, o Robin original que fundou os 9 Titãs e posteriormente tornou-se o Asa Noturna. Jason Todd. Jason Todd foi morto pelo Coringa em Morte em Família por decisão do público e ressuscitado por Ra's al Ghul posteriormente e se tornando o vilão Capuz Vermelho. Tim Drake, também filho adotado por Bruce, é o terceiro Robin. Stephanie Brown, a Salteadora, foi a primeira Robin feminina, sendo, no entanto, por apenas um breve período em jogos de guerra, quando foi demitida. Damian Wayne, que na história no jogo Injustice se torna o Asa Noturna, filho natural de Bruce com Talia al Ghul, e quinto Robin, Comissário Gordon, maior aliado de Batman na luta contra o crime em Gotham, acionando o Bat-Sinal sempre que julga necessário a ajuda do Batman. Bárbara Gordon, filha do Comissário Gordon, sendo a criadora e primeira Batgirl. Hoje, essa mesma se encontra paraplégica pelo ato do Coringa em A Piada Mortal, e agora ajuda os heróis como a hacker de computador conhecida como Oráculo. Lucius Fox, que trabalha como CEO das empresas Wayne e cuida de tudo no lugar de Bruce, deixando-lhe maior tempo livre para combater o crime. Há ainda muitos outros nomes como Cassandra Cain, a nova Batgirl, John Paul Valley, conhecido por Azrael, que substitui o Bruce durante sua queda na saga A Queda do Morcego, onde este mesmo tomou seu lugar como Batman por um breve período. Maneiro pra caralho, eu gostei. Vilões. O Coringa é o principal arqui-inimigo do Batman. Este personagem completamente insano é um dos vilões mais populares da atualidade. Apesar de ser um dos favoritos dos fãs dos quadrinhos, a origem do Coringa está rodeada de muitos mistérios e detalhes que o fã comum do personagem desconhece. Na HQ A Piada Mortal, onde o Coringa é o principal personagem, houve a tentativa de dar uma história de origem ao palhaço do crime. Aqui, Coringa é retratado como um antigo funcionário de uma fábrica de químicos que decidiu pedir demissão para seguir uma carreira como comediante. A sua carreira foi um total fracasso,
e para conseguir sustentar sua esposa, que estava grávida do primeiro filho, ele se juntou a um grupo de criminosos que pretendia assaltar a fábrica de químicos, onde ele já tinha trabalhado. Para não ser reconhecido durante o assalto, o ex-comediante se disfarça de Capuz Vermelho, outro famoso personagem da DC. Contudo, antes de proceder com o assalto, recebe a notícia de que sua mulher tinha falecido, assim como o bebê que ainda estava por nascer. Os criminosos, no entanto, conseguem convencer e avançar com o golpe. Durante o assalto, as coisas não ocorrem bem e o Batman aparece para capturar os criminosos. É neste momento que o futuro Coringa se atrapalha e acaba caindo num poço de químicos. O seu cabelo fica verde e a sua pele fica branca, como a de uma boneca de porcelana. Sem conseguir lidar com tanto desgosto, ele tem um esgotamento nervoso e assim nasce o Coringa. Apesar dessa ser a história de origem mais popular, a DC Comics não a reconhece como a versão oficial da criação do personagem. O Coringa é um personagem polêmico, e tudo porque a sua insanidade não tem limites. Ele é capaz de tudo e não precisa de qualquer motivo para isso. 4 dos acontecimentos mais populares envolvendo o Coringa estão ligados a 4 personagens bem populares da DC Comics. O Palhaço do Crime foi o responsável pela morte de Jason Todd, o segundo Robin, o assassinando de forma extremamente violenta. Menino, parece que doeu bastante. Opa, espera. Eu acho que doeu bem mais. Então, vamos acabar logo com isso, queridinho. Qual deles dói mais? A ou B? De um lado ou do outro? Um pouco mais alto, carneirinho. Acho que seus pulmões murcharam. Isso sempre atrapalha a fala. Que mal educado. Pelo menos o primeiro menino rodízio tinha modos. Eu acho que eu vou ter que te dar uma lição para que você seja igualzinho a ele. Não, vou continuar te batendo com pé de cabra. Tá bom, queridinho, eu já vou nessa. Foi divertido, não foi? Bom, talvez mais pra mim do que pra você, mas é só um detalhe, já que ficou tão quietinho. Enfim, seja um bom menino, faça o dever de casa e vá dormir às 9. E não se esqueça, diz pro morcegão que eu mandei lembranças. Não. Jason. Depois seguiram-se Sarah Hessen Gordon, a segunda esposa do policial Jim Gordon, e Barbara Gordon, a Batgirl. Contudo, esta última acabou por sobreviver e ficando paraplégica, tendo assim que abandonar sua carreira como Batgirl e transformando-se mais tarde na Oráculo.
A sua insanidade culminou com seu ataque ao Super-Homem. Após raptar Lois Lane, ele envenenou o Homem de Aço com uma mistura de kryptonita e gás do medo do espantalho. Clark começou a ter alucinações e quando olhou para Lois, não a viu, mas sim o vilão Apocalipse. Isso fez com que Superman acabasse assassinando Lois Lane de forma involuntária, algo que levou Clark à loucura. Você me trocou, me fez... Lois, meu filho... Primeiro Krypton, agora Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman, não! É por isso que gosto de você, Superman. Você é bem mais crédulo do que... Um personagem tão violento e imprevisível tinha que ter seus problemas legais. O Coringa deve ser um dos personagens que mais vezes foi censurado em toda a história. Durante os anos 50 e 60, a DC Comics teve que tornar o personagem bem menos violento após receber indicações por parte dos revisores. Essa foi uma tendência que continuou durante os anos 70, sendo que o Coringa só voltou a ser fiel ao seu instinto violento somente na década de 80. E em 2015, o personagem voltou a ser motivo de polêmica, após o lançamento dessa capa, que foi considerada extremamente chocante e perturbadora, acabando por ser censurada. Mulher Gato. Essa icônica personagem estreou nos quadrinhos do Batman, tendo sido criada pelos mesmos que deram vida ao Cavaleiro das Trevas, Bill Finger e Bob Kane. Selina Kyle é filha do casal formado por Brian e Maria Kyle, que vivia numa das zonas mais pobres e perigosas de Gotham. Infelizmente, Selina sempre sentiu falta de carinho. Durante a sua infância, Maria Kyle preferia perder mais tempo com seus gatos do que com Selina e sua irmã. O seu pai também era nenhum exemplo. O cara passava o dia bebendo e por muitas vezes chegou a espancar a sua esposa. A pequena Selina decidiu começar a frequentar algumas aulas de artes marciais num velho ginásio, com o intuito de se proteger da violência vivida em sua casa. Um dia, quando regressava da escola, ela encontrou a sua mãe dentro de uma banheira cheia de sangue. Aparentemente, Maria tinha cometido suicídio. Numa das noites, o noticiário da televisão apresentou uma notícia de última hora, dizendo que o Batman tinha sido avistado no Parque Robson. Curiosa, Selina foi até o parque e conseguiu ver um pouco do Cavaleiro das Trevas. Porém, ela reparou que o Batman estava sangrando, e isso imediatamente lhe deu uma ideia. Se ele pode criar um traje fazendo com que as pessoas fiquem felizes e aterrorizadas só de o verem, ela também podia fazer o mesmo. O Batman se tornou assim a sua inspiração. Ela comprou uma fantasia de gato e começou a cometer assaltos com o seu novo traje. Durante um dos assaltos, um segurança a chamou de Mulher Gato. Selina adorou o nome e passou a adotá-lo. Você é o segundo homem que me mata esta semana. Essa só tá pegando fogo. Pinguim. Oswald Chesterfield Cobblepot, também conhecido por Pinguim, é um dos maiores antagonistas do Cavaleiro das Trevas. Apesar da sua aparência inofensiva, ele é uma pessoa cheia de raiva e dotada de uma mente criminosa verdadeiramente sem escrúpulos. Depois de sair da escola, Oswald adotou o nome de Pinguim e usou sua fortuna para construir uma espécie de bar que só seria frequentada pelas pessoas mais poderosas de Gotham, chamado de Iceberg Lounge, sendo nesse local onde ele fez os seus primeiros contatos no mundo do crime. Foi a partir de então que a sua relação com Batman começou. Ambos iriam se enfrentar por inúmeras vezes. Tinha assim nascido um dos vilões mais icônicos de todo o universo do Cavaleiro das Trevas, o Charada. O Charada é uma figura constante nos quadrinhos do Batman, tendo a sua estreia em 1º de outubro de 1948 numa HQ do Cavaleiro das Trevas. Este personagem, criado por Bill Finger e Dick Sprang, é obcecado por charadas e é facilmente reconhecível, graças ao seu característico terno verde e bengala em forma de ponto de interrogação. Edward teve que começar a trabalhar no emprego com um horário normal, fazendo determinadas coisas como qualquer outra pessoa. Contudo, isso era algo que não o entusiasmava,
Para fugir da rotina e conseguir a sua vingança por todos aqueles que o colocaram à parte durante sua juventude, ele decidiu entrar no mundo do crime. Mas como nada enigma pode ser normal, ele criou um personagem, o Charada. Todos os seus crimes estavam repletos de charada e outros tipos de quebra-cabeças, fazendo com que fossem verdadeiros desafios para os policiais de Gotham, até mesmo para o Batman. Não há tempo suficiente para salvar os dois. Qual dos dois vai ser, Batman? O amor do Bruce? Ou o parceiro mais novo do Cavaleiro das Trevas? Não há como salvar os dois, e nem a mim mesmo. Isso tudo não passa de uma armadilha mortal. Juízes? Eu lamento. Sua resposta devia estar na forma de uma pergunta, mas obrigado. Espera! Tenho uma charada pra você. Para mim? É mesmo? Fala! Eu vejo sem ver. Pra mim, a escuridão é tão clara como o dia. O que eu sou? Por favor! Você é cego como um morcego! Exatamente. Duas Caras. A identidade verdadeira de Duas Caras é Harvey Dent, promotor público de Gotham City e aliado próximo de Batman. Entretanto, Dent enlouqueceu depois que o chefe da máfia, Sal Maroni, joga ácido nele durante um julgamento, desfigurando o lado esquerdo de seu rosto, assim se tornando vilão. Já em histórias mais recentes, mostradas no filme O Cavaleiro das Trevas, Harvey é vítima de uma emboscada arquitetada pelo Coringa, que resulta em seu rosto queimado, já que estava coberto por gasolina. O Coringa, depois de tornar Harvey um psicopata, pondo a culpa da morte do namorado de Harvey, Rachel, na máfia de Maroni e no comissário Gordon. Uma curiosidade sobre o Duas Caras é que antes de se tornar o vilão, fazia sua própria sorte em uma moeda de lados iguais. Porém, durante o acidente, um lado da moeda se queima, assim fazendo que o próprio decidisse a vida dos seus reféns pela sorte entre a vida e a morte. As últimas aparições de Dent foram na série Gotham, no jogo Batman Arkham Knight, e também realizando uma aparição no recente lançado jogo Batman The Telltale Series. Você sabe o que eu sou? Eu sou um cão atrás de carros. Eu não saberia o que fazer se pegasse algum. Entende? Eu só faço as coisas. A máfia faz planos. Os tiras fazem planos. O Gordon faz planos. Eles são cheios de planos. Esquemas para controlar o mundinho deles. Eu não planejo nada. Eu tento mostrar a quem segue planos como são ridículas as tentativas deles em controlar tudo. Então, quando eu digo... vem cá. Quando eu digo que o que houve com você e sua namorada não foi nada pessoal, você sabe que eu digo a verdade. É mentira! Espantalho. O Espantalho é um super vilão inimigo do Batman, o alter ego do mentalmente perturbado Jonathan Crane, um cientista psiquiatra e professor de psicologia. Durante a adolescência, Jonathan foi um sujeito perturbado, que por seu tipo físico era motivo de piadas em seu colégio, recebendo o apelido de Espantalho. Suas experiências como adolescente o levaram a se perguntar como funciona o medo na mente humana, o levando a estudar na Universidade de Psicologia de Gotham City, onde posteriormente foi professor. A especialização de Crane é a natureza do medo, e consequentemente o Espantalho se utiliza de técnicas, armas e equipamentos especiais cujo objetivo é aterrorizar seus oponentes. Sua marca registrada é o gás do medo, que usa em suas vítimas para que elas visualizem seu pior medo. O Espantalho foi criado por Bill Finger e Bob Kane, e sua primeira aparição foi em 1941. Apesar de geralmente ser mais refinado e articulado que outros inimigos do Batman, como o Coringa e o Duas Caras, isso não o torna menos perigoso ou insano. Recentemente, na saga O Voo do Corvo, ao ser supostamente morto pelo Pinguim, ele ressuscita em forma de um verdadeiro monstro, voltando ao normal após uma luta com o Batman. Aparições do herói em outras mídias. Bom, isso não é surpresa para ninguém que o Batman foi apresentado em tantas outras mídias,
como seu repertório é vasto, eu vou citar aqui apenas algumas aparições em algumas dessas mídias. Na televisão, de 1996 a 1968, Batman teve uma série com a estrela Adam West como Batman e Burt Ward como Robin. A série tinha estética camp e mais preocupação com o humor. Equipamentos como bate-repelente tubarão e onomatopeias como recentemente começou a ser produzido pela Fox a série Gotham, focada na rotina conturbada do detetive James Gordon e na briga de poder entre mafiosos em busca do controle da cidade, mas que mostra em segundo plano o desenvolvimento das habilidades intelectuais e físicas de Bruce Wayne logo após o assassinato de seus pais. Animações. Teve sua representação na animada série de Batman e Superman, Super Amigos, Batman série animada, As Novas Aventuras de Batman, Batman do Futuro, Liga da Justiça e The Batman. O início de Batman nos cinemas. Na década de 1940, dois seriados, o Batman de 1943 e Batman e Robin de 1949, estrelaram o herói interpretado por Lewis Wilson no primeiro e Robert Lowery no segundo, e em 1966 foi produzido o telefilme Batman, o Homem-Morcego, que deu origem à série de TV estrelada por Adam West. Nas telonas tivemos aí grandes trilogias. Editor, como assim várias trilogias? A única trilogia que existe é a trilogia do Nolan. Existem grandes sequências do Tim Burton, isso sim, mas trilogias é só uma. Lesado. A primeira foram os filmes de Tim Burton. O primeiro foi o Batman, de 1989. O segundo, o Batman Returns, de 1992. E temos um filme com Joel Schumacher, o Batman Forever, de 1995. Batman e Robin, de 1997. Trazendo novamente os holofotes ao personagem nas telonas na trilogia de Christopher Nolan. Batman Begins de 2005, The Dark Knight de 2008, The Dark Knight Rises de 2012. A história do tira bom, tira mal. Não mesmo. Nunca comece pela cabeça, a vítima fica tonta, não pode sentir o próximo. Viu? E recentemente no universo cinematográfico da DC, com Batman vs Superman A Origem da Justiça em 2016, com uma rápida aparição em Esquadrão Suicida 2016 e agora novamente em Liga da Justiça em 2017. Sem falar nos games, que atualmente o Batman conta com aparições em 27 games. Aqui eu vou citar apenas alguns e para mim os mais relevantes. Batman Begins para PlayStation 2. In a city gripped by darkness, shrouded in danger, something is watching from the shadows, stalking its prey, waiting to strike. Darkness is your ally.
Lego Batman, The Videogame. A seguir o Batman e talvez aprender algumas lições de vida no caminho. Com certeza, mas antes, cadê o cinto de segurança? A primeira lição é: a vida não dá cintos de segurança. Alfred, eu tenho reflexos incríveis. Ai, meu Deus. Me desculpa aí, garoto. Assim que eu voltar pra Batcaverna, vou pedir pro Alfred colocar cintos de segurança. Mas por enquanto, eu vou colocar meu braço por cima e vamos sair daqui bem devagarinho. Bem devagarinho. A trilogia Batman Arkham Asylum. He surrendered almost without a fight. I don't like it. Get up! I set a trap, and you sprang it gloriously. Now let's get this party started! Harley Quinn here. How do you like my new uniform? Injustice God Among Us. Savior. Monster. Guardian. Vigilante. The preservation of life. So often, the justification for taking it. Humans, elevating those that keep guard until they watch too close, and the so-called hero condoning the very act he would condemn. E o último que encerrou a trilogia maravilhosa da série Batman Arkham Knight. Gotham, this is your only warning. Abandon this city, or I will unleash your greatest fears. Tonight, Gotham falls. A city of fear rises. City's overrun. We don't stand a chance. What are you doing? Evening the odds. Savior. No more hope. No more Batman. Ah, esse jogo é maneirão, hein? Bom, galera, essas foram algumas informações sobre o universo do Batman. Cale-se! O quê? Cale-se! Espero que tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. E no mais, falou, valeu e fui!